bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Isaías 13. Glória a Deus, bom dia, meu povo. Vamos ler Isaías 13, Isso. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre o monte escalvado, levanta-se o estandarte. Erguam a voz para ele e acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei de valentes os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra, eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como a destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso que todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados e angustiados de dores. Tomarão conta deles e se contorcerão, a qual está dando a luz. Olharão espantados uns para os outros e com os rostos com fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira ardente do furor para fazer a terra de uma desolação e exterminar dela os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus darão a sua luz ao sol e ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade dos perversos e por causa da iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos dele, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei medos, que farão casos de prata, nem alegrarão ouro. As suas flechas matarão jovens, e eles compadecerão dos recém-nascidos e dos olhos, e não pouparão as crianças da Babilônia. As joias do reino, da glória, do orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus destruiu, nunca mais foi habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão as suas casas, e encherão as suas corujas. Ali habitarão avestruzes e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão e os seus castelos e os chacais e os palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Olha, Deus está falando aqui pra gente de uma grande desolação. Ontem aconteceu algo no nosso país que eu fiquei impactada, terrivelmente impactada. Porque o negócio é o seguinte: se você conhecer minimamente a palavra, você tem o discernimento do que Deus quer, do que Deus não quer. É interessante que a gente quer viver de qualquer jeito, mas a gente quer o favor de Deus. De qualquer jeito.
Nós queremos viver o nosso modo, a nossa maneira, nós queremos tomar as nossas próprias decisões, mas nós queremos o favor de Deus. Se eu perguntar para vocês agora nessa manhã, quem quer o favor de Deus? Todo mundo vai falar, eu, porque eu também quero. A questão é que existe uma metodologia, e a metodologia se chama santidade. Hebreus 12, versículo 14 diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Ontem eu vi uma cena de idolatria tão pesada. Claro que eu não vi na televisão, eu vi algumas partes em redes sociais. Ontem foi a posse do novo presidente. O tanto que a gente falou, o tanto que a gente advertiu os cristãos. Olha, cuidado, cristãos. Presta atenção, vão desvirtuar a verdade. Ano passado, ano de 2022, que a gente já tá aqui, ó, 2023. Hoje é 2 de janeiro de 2023. Nós estamos aqui vivendo tudo aquilo que a gente advertiu. Existe a cosmovisão cristã. Lembra quando eu dei uma aula de cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã não é do jeito que você quer. A gente não pode viver o evangelho da forma que a gente acha que. Porque o evangelho da forma que eu acho que não é evangelho. É qualquer coisa menos evangelho. Eu preciso tomar muito cuidado com as minhas decisões, com as minhas escolhas. Eu preciso tomar muito cuidado como eu vou buscar Deus. Deus não pode ser buscado de forma relaxada. Esse povo aqui, eles estavam achando que podiam viver Deus da maneira deles. A verdade é essa. Assim como talvez você e eu, dá nada não. Daqui a pouquinho a desolação chega e a gente não entende por quê. O novo presidente, progressista, esquerdista, contrário à cosmovisão cristã, com princípios e valores que não são condizentes ao cristianismo. Ele fez uma farofa, ele fez uma sequela de consequências dentro da posse deles. E claro, 85% do país é cristão. Ele foi inteligentíssimo. Ele foi político e ele tá de parabéns nos pensamentos dele, do que ele faria na posse dele. O que ele fez? Colocou alguns cantores do segmento do antigo, ex-gospel, né? Porque aquilo ali não é gospel. Né? Pessoas que já nos ministraram, porém, suas decisões, escolhas, porque eles querem viver o evangelho da maneira deles. E não tem como a gente seguir pessoas, não tem como a gente se inspirar em pessoas que vivem o evangelho da sua própria maneira. Colocaram eles para cantar no palco da posse. E depois colocaram uma pessoa para poder ministrar aos surdos. E aquela pessoa, ela tinha qualquer coisa menos santidade. Ela estava ali de roupas curtas, de roupas coladas. Ela estava ali sem ser condizente com o cristianismo. Sabe o que eles estavam mostrando? Que você pode viver o evangelho do jeito que você quiser, porque Deus é só amor. Mas nós lemos hoje um Deus que é amor, mas é um Deus que é fogo consumidor. Eu acho interessante que quando eles iam carregar a arca, se não carregavam da maneira correta, aquele que não carregou da maneira correta morria fulminado. Hoje em dia, estamos vivendo o tempo da graça. As pessoas não têm morrido muito fulminadas. Alguns têm, mas pouco. As pessoas, elas na verdade estão vivendo sem Deus. É uma vida tão vazia. É uma vida tão triste. É uma vida com tantas dores. É uma vida sem Deus. E o pior, se dizem cristãos. Evangelho que não tem poder não é evangelho. Evangelho que não tem revelação não é evangelho. Evangelho que não tem conserto diário não é evangelho. Evangelho que não tem, repreensão não é evangelho. Evangelho que não olha para você e fala assim, muda, não é evangelho. É o evangelho de aceitação, esse não é o evangelho de Cristo.
Sabe por que que a gente perece? Sabe por que que esse povo aqui está enfrentando toda essa situação? Sabe por que as palavras são tão duras? Porque desde sempre as pessoas querem viver o evangelho à sua maneira. Teve uma pessoa que falou assim: se eu viver desse jeito eu morro. Bom, é isso mesmo, morrer pro mundo. Não tem como adorar a dois senhores. Se você estiver em cima do muro, já sabe de que lado você está. Hoje, 2 de janeiro de 2023, a palavra que Deus tem para mim, para você é: volta, filho. Volta. Volta. Volta para casa. Volta às práticas das boas obras. Volta à tenda do encontro. Volta a buscar a santidade. Volta a buscar a pureza. Volta a buscar aquilo que não tem misturas. Se entrega. Dobre os seus joelhos. Volta. Faz o caminho de volta. A palavra que o Senhor tem para mim, a palavra que o Senhor tem para você nessa manhã é: volta. Volta, filho. Existe um tempo em que o povo de Deus vai precisar voltar. E esse tempo é literalmente agora. Volta. Volta para casa, volta da maneira certa. Não tenta viver o evangelho do seu jeito, não. Isso aí não é evangelho. Esse evangelho aí não é de Cristo, na verdade. Deus não tem que se dobrar à sua maneira de viver. É você e eu que precisamos nos encaixar no padrão da santidade de Deus. Vocês entenderam? Nessa manhã, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele tem algo claro para você e para mim. E esse algo claro se chama volta. Obrigada, querido. O Senhor tem nos trazido a um tempo de voltar, de clamar, de jejuar, de batalha. A gente não pode, nós não podemos ver aquilo que passou ontem na televisão, aqui em Brasília. Brasília foi manchada. Vieram pessoas de outros estados para manchar a cidade, manchar as ruas. Nossa! Pelo amor de Deus, gente. É ver aquilo e orar por eles, é ter compaixão. Rede nacional. Como? Eles têm coragem de mostrar e falar: pode ser de qualquer jeito. Evangelho não é de qualquer jeito. Sabe por quê? A gente está no ano de 2022 e as pessoas não fazem ideia do que é evangelho. Ideia, porque eles querem viver o evangelho do jeito deles. Eles não fazem ideia de quem é Cristo. Nós não podemos ver o pecado do outro, ser conivente. Quando você vê o outro em um pecado extremo, como ontem, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar por eles, para que o Espírito da verdade os convença, porque sabe quem é o único que consegue entrar no coração impenetrável? Espírito Santo. Eu já cheguei a essa conclusão. Existem corações impenetráveis, em que só a presença de Deus é capaz de lapidar aquele ser humano ao ponto dele sair daquela esfera de pedra e se vir a ser um coração de carne. O que convence é o Pai. Nós temos um problema seríssimo com paternidade no país. E agora vai ficar pior. A gente ganhou, gente. Vocês sabiam que a gente ganhou um prêmio? Vocês sabiam? 2022, Brasil ganhou um prêmio. Nós somos o país que mais tem registros de nascimento só no nome da mãe. Nós temos uma ausência paterna terrível. E sabe por que essas coisas acontecem? Justamente porque as pessoas não fazem ideia do que é o amor. As pessoas falam: o amor venceu o medo, o amor. As pessoas não fazem ideia do que é o amor, porque o amor não tem glamour, o amor não tem romance, o amor na prática é sacrificial, o amor na prática, ele é a verdade. Eu não posso viver uma mentira dizendo que é amor e ser qualquer coisa menos amor.
Ninguém pode levantar em nome do amor e dizer: ai, o amor é isso aqui. Não é. O amor dói. O amor é silencioso. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi em silêncio. Como uma ovelha muda, ele morreu. Isso é amor. O amor requer entrega, sacrifício, não show, não aplausos. No amor não tem aplausos. No amor tem esforço. O amor não acaba. O amor transpassa o tempo. Isso não é amor. Não é amor. Temos que ter piedade. Piedade do nosso país. Piedade de quem vai nos conduzir. Inclusive hoje vamos orar por isso. Precisamos de ter piedade no nosso coração, por escarnecermos como brasileiros a palavra. Meu Deus, não se preocupem, queridos, não fiquem tão assustados, porque aqueles que vivem um evangelho verdadeiro, eles sempre são guardados. Isso é lindo, é saber e é ver como Deus guarda o seu povo, os seus filhinhos. Eu quero saber nessa manhã quem quer ser guardado por Deus. Mas para isso, você precisa fazer o caminho de volta. Lembra como eu comecei essa nossa conversa dizendo: volta, filho. Volta às práticas das boas obras. Volta à comunhão. Volta ao pão da presença. Volta à leitura da palavra. Eu propus um desafio de leitura bíblica para mim, pessoal, bem difícil. Vambora. As pessoas não estão preparadas para sacrifício. As pessoas não estão preparadas para doação. As pessoas não estão preparadas para amar. O amor na prática. Não tem purpurina não, gente. Não tem borboletinha no estômago. Não tem cor. O amor na prática é lavado de sangue. O amor na prática é a batalha. A maior batalha espiritual é amar. Se você quer de fato ser guardado por Deus, você precisa entender o que é o amor e não é o que está sendo pregado aos quatro cantos. Toma muito cuidado. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho, quando qualquer coisa sair do lugar, você vai fazer de tudo menos amar. E evangelho sem amor não existe. Só que aqueles que amam o Senhor, importa para eles o temor, a santidade, o bom senso, a conduta. A conduta cristã é conservadora. Não ache você que você pode viver de acordo com as coisas desse mundo. E tá tudo bem, que não tá. Não é assim. Ou eu e você fazemos o caminho de volta hoje. Hoje a gente vai se perder muito rápido no meio do caminho. É separação. Separação de tudo isso que está acontecendo. E a tenda do encontro. Para onde você quer ir? Você quer ir para a tenda do encontro? Ou você quer ficar com tudo que está sendo apresentado? Tome cuidado. Nós vamos viver tempos sombrios. O evangelho, ele vai ser apresentado como qualquer coisa. Nitidamente, claramente, isso vai acontecer. Tome muito cuidado. O evangelho não é qualquer coisa. O evangelho fala sobre o pão da presença. E importa que o teu coração seja um coração apaixonado por Jesus ao ponto de se entregar verdadeiramente por Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, a verdade sobre o nosso país.
Eu quero te pedir que o Senhor abençoe os nossos governantes, porque a Bíblia diz que precisamos orar pelos nossos governantes. Derrama sobre o Planalto Central, Senhor. Derrama sobre o Palácio da Alvorada. Derrama, Senhor, sobre o Congresso Nacional. Derrama, Senhor, sobre a nossa estrutura política e administrativa, um espírito de santidade, um espírito de revelação e o espírito da verdade. Senhor, eu declaro sobre nossos governantes a verdade, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai lá para aquele STF, para o Palácio da Alvorada, Senhor, e revela a verdade. Traga, Senhor, a verdade ao país e que eles possam governar com a mão do Senhor e não com a deles. Qualquer governante que sente ali, Senhor, saiba que existem 3.000 joelhos que não se dobram a Baal. Espírito da verdade, nos conduza, Senhor, nos conduza, que o nosso condutor, que o condutor da República Federativa do país, do Brasil, seja o Espírito Santo de Deus e não pessoas deste século. Em nome de Jesus, amém. Quando o teu coração se inquietar, ore pelo Espírito da verdade. Ore para que os nossos governantes sejam santificados na verdade. A nossa arma é a oração. Não é pouca coisa. Faz o caminho de volta, filho. A gente precisa entender que o Evangelho não pode ser vivido de qualquer maneira. Eu estava lendo uma partezinha da Bíblia hoje, lá em Gênesis, num tempo pessoal que eu estou tendo com Deus. E eu achei interessante, eu quero trazer para vocês essa parte que eu grifei. Peraí. Está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 23. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, e colheita, e frio, e calor, e verão e inverno, e dia e noite. Enquanto houver terra, não deixará de ter plantio e de ter colheita. Tudo que você planta, você vai colher. Eu estou colhendo só coisa ruim, mas você vai começar a colher coisa boa. Se você começar a plantar coisa boa, planta. No tempo da colheita de coisas ruins, começa a plantar coisa boa, para que você colha coisas boas. Não se preocupe com os nossos governantes. Eles também estão debaixo da poderosa mão do Senhor. Eles podem até achar que eles fazem do jeito deles, mas não fazem. Podem ficar tranquilos. Deus não perdeu o controle. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para começar esse ano de devocional. Que delícia estar com vocês conectados na palavra. Deus te abençoe e até amanhã.